Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. A edição do SINotícias desta segunda-feira começa agora. Veja os principais destaques de hoje. O homem que matou a ex-companheira a facadas em Linhares em 2017 foi condenado em julgamento nesta segunda no Fórum de Linhares a 40 anos de prisão. Em Aracruz, um homem foi preso ao se masturbar dentro de um hospital da cidade. Uma motociclista morreu no final de semana no interior de Linhares. Equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento encerrou mais uma visita a Linhares. O banco estuda a proposta para liberar quase 300 milhões em empréstimo ao município. Projeto Cristolândia firma parceria com o Senac e oferece curso de gastronomia a ex-dependentes químicos aqui na cidade. Vamos também a São Mateus saber os destaques com a Nariane Lopes. De Cachoeiro tem um resumo das informações do sul do estado com Samuel de Fraga. Veja também os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Terminou na tarde desta segunda-feira no Fórum Mendes Vanderlei, no bairro Três Barras, em Linhares, o julgamento de José Carlos Conceição. Ele matou a ex-companheira a golpes de faca no bairro Interlagos no ano de 2017 e foi condenado a 40 anos de prisão. O repórter Enzo Teixeira tem um resumo desse julgamento. José Carlos Gomes de Souza foi condenado a 40 anos de prisão, condenado por matar a ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu no dia 7 de março de 2017, véspera do Dia da Mulher. Dias antes de morrer, Maria Aparecida Queiroz Conceição de Souza havia conseguido uma medida protetiva que obrigava José Carlos a manter uma distância mínima de 300 metros dela. Mas isso não foi o suficiente. Ela foi morta a golpes de faca. Segundo testemunhas, Maria Aparecida foi casada com José Carlos por 20 anos e sofria agressões físicas. Retomando então, ele foi condenado a 40 anos de prisão e saiu aqui do fórum já algemado. Eu volto com você no estúdio. Foi um crime brutal, muito cruel. O juiz, ao prolatar a sentença, disse que pela brutalidade, pela gravidade do caso, teria que condenar o José Carlos à pena máxima, nesse caso 40 anos de prisão. Claro que cabe recurso, os advogados certamente irão recorrer da sentença, mas que a justiça de fato seja feita. E um homem acabou preso enquanto se masturbava dentro de um hospital de Aracruz. A repórter Luana Santos tem as informações. Esse caso aconteceu no último sábado no Hospital São Camilo, em Aracruz. Um homem de 45 anos que estava na condição de acompanhante foi visto por outros pacientes se masturbando ali no meio do hospital. As pessoas ficaram incomodadas, falaram com os funcionários do hospital e uma enfermeira tentou ainda conversar com esse homem, pedir para ele parar com esse ato, mas ele se recusou e continuou fazendo esse ato. Foi então quando tiveram que acionar os policiais que foram até o local. Esse homem tentou fugir, mas acabou detido e sendo levado para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. O Hospital São Camilo emitiu uma nota. A Fundação Hospital Maternidade São Camilo lamenta o episódio de importunação sexual ocorrido no último sábado e informa que o fato foi imediatamente tratado pela instituição e as autoridades policiais acionadas. O autor foi retirado das dependências do hospital e a potencial vítima foi assistida pela equipe técnica. Em tempo, o São Camilo reforça seu compromisso com o bem-estar social e ressalta que repudia qualquer atitude de violência. Um caso realmente chocante, para a região de Aracruz e para qualquer outra pessoa. Você está num hospital, você quer receber todo o cuidado e, infelizmente, ter que presenciar uma situação dessa. Obrigado, Luana, pelas informações. Terminou a visita da equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, aqui a Linhares. A equipe chegou à cidade no dia 27 de fevereiro, ou seja, finalzinho do mês passado, e terminou esta visita na quinta-feira, dia 3 de março. Os integrantes da comitiva vieram avaliar a preparação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial de Linhares, o projeto Interbairros. O BID estuda a liberação de um financiamento de quase 300 milhões de reais para o município para obras de saneamento básico, infraestrutura, pontes, parques e equipamentos sociais. Uma parceria entre o projeto Cristolândia e o Serviço Nacional do Comércio, Senac, tem dado oportunidades de profissionalização a quem luta para se libertar da dependência química. A repórter Luana Santos foi conferir o resultado do curso de gastronomia.
Completando um ano em Linhares, a Cristolândia tem ajudado pessoas que enfrentam dificuldades com álcool e droga a se reerguerem e voltarem a ter uma vida digna e tranquila. O nosso trabalho é alcançar pessoas, né? Trazer, dar mais uma oportunidade. Como missão, né? Que nosso trabalho é uma missão acima de tudo. É um trabalho social que cuida do social num todo, no psíquico e espiritual e o corpo também. Os rapazes têm acesso a diversas atividades religiosas e também sociais. E agora tem até aula de culinária. Essa parceria é uma parceria incrível, que o Senac, junto com a Cristolândia, vem firmar aqui com os nossos alunos, né, para qualificar, para oportunizar para o mercado de trabalho. E essa é a missão do Senac, né, transformar os nossos alunos para o mercado de trabalho. Para alguns, o curso vai ser um divisor de águas no processo de ressocialização. O Senac tem um peso maravilhoso em questão do nosso currículo, como nós voltar a conviver no meio da sociedade. Para nós vai ser uma grande oportunidade, porque acredito que cada um aqui está buscando o mesmo objetivo, vencer e voltar a conviver no meio da sociedade, nas conquistas, né? Primeiramente, participação do Senhor nas nossas vidas, que nós deixamos. Vai agregar muito nos valores que nós já agregamos aqui, quanto à questão de formação, e vai ser vamos dizer assim, um divisor de água para quem quer uma profissão lá fora. Trabalhar na área de culinária é muito bom, né? Especialmente para quem gosta de cozinhar, trabalhar na área de cozinha, vai ser um benefício muito grande para nós. Está sendo muito gratificante, porque eu estou acompanhando o desenvolvimento deles e o quanto eles estão se dedicando, e eu vejo que vão ser profissionais excelentes aí no mercado de trabalho. Você consegue notar, né, a diferença deles também no dia a dia, como isso realmente muda a vida deles? Sim, a postura profissional, a vontade de aprender, isso também traz muito ganho na hora de produzir a comida, então eu vejo isso neles. E eles não descartam a possibilidade de seguir no ramo da culinária quando voltarem para casa, não. Há um tempo atrás, lá minha esposa, ela assim era cozinheira, então assim, isso beneficiou muito nesse curso hoje na minha vida, porque quando ela me falava, eu achava que ela era chata naquele momento, mas hoje realmente eu percebo que ela não era chata, ela estava sendo muito inteligente, passando para mim aquilo que eu não sabia, e hoje eu estou colocando em prática, fico muito grato ao Senhor e segundo a ela por ter me passado várias coisas que eu não sabia, e hoje eu tenho colocado em prática. Fazer a diferença na vida dos acolhidos e mostrá-los que eles têm um mundo de oportunidades à espera deles é o foco principal. Porque nós cremos que Deus pode mudar a vida deles. Nosso ponto de partida é esse. Mas nós também queremos fazer um trabalho para alcançar outras partes também, para alcançar a questão psíquica, questão emocional, familiar, né, o corpo também, né, como eu citei, né, aula de jiu-jitsu, coisas que chegam para nós, para trabalhar o ser humano num todo. Né? Esse é o nosso trabalho aqui, então. Bacana esse projeto, parabéns, né, aos responsáveis pelo Cristolândia e ao Senac por essa parceria tão frutuosa. Veja como fica o tempo nesta terça-feira em todo o Espírito Santo. A terça-feira será com sol forte e mais uma vez sem chuvas. Linhares, temperaturas entre 22 e 31 graus. Em São Mateus, mínima de 21 e máxima de 32. Em Cachoeiro, variação entre 22 e 35. Já em Vitória, a mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A seguir, nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, de São Mateus com a Nariane Lopes e de Cachoeiro com ele, Samuel de Fraga. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje. A Nariane Lopes, direto de São Mateus, traz os principais destaques de São Mateus e região. Olá, Nariane. Olá, Cláudio, tudo bem com você? Bom, final de semana por aqui foi movimentado com um acidente na BR-101 Norte. Vamos às notícias dessa segunda-feira, que tem como destaque uma tragédia na BR-101 em São Mateus, no quilômetro 83, próximo ao pedágio, que deixou novamente o município de Conceição da Barra de luto. Na noite de sexta-feira, 3 pessoas da mesma família morreram em um grave acidente e uma criança ficou ferida na BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que as vítimas estavam saiu da pista e capotou. O pai, de 40 anos, a mãe, de 38,
e uma filha de 4 anos não sobreviveram ao impacto do acidente e morreram no local. As vítimas residiam no município de Linhares e seguiam para a Conceição da Barra, onde iriam passar o final de semana com familiares. Os óbitos foram confirmados pela equipe de resgate da Eco 101 após o acionamento da perícia técnica da Polícia Civil. O filho de 9 anos do casal sobreviveu ao acidente, foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Nós não sabemos sobre o seu estado de saúde. Em menos de 30 dias, esse é o segundo acidente com vítimas fatais na BR-101 Norte. Na sexta-feira de carnaval, um acidente no quilômetro 47 da BR-101, em Conceição da Barra, deixou 3 pessoas mortas. O motorista tentou fazer uma ultrapassagem irregular quando o veículo bateu no meio-fio e capotou. Em Jaguaré também teve registro de acidente e com morte. Em Jaguaré, 2 mulheres morreram em acidentes, um deles envolvendo 4 veículos, 2 motos, um caminhão e um carro de passeio, no final da tarde de sexta-feira, na rodovia que liga Jaguaré a Nestor Gomes, em São Mateus. Uma dona de casa acabou morrendo. Ela não teve a identificação divulgada pela polícia. Já na manhã de sábado, uma mulher que pilotava uma moto morreu após perder o controle do veículo em uma curva, próxima à entrada de uma fazenda, na rodovia estadual ES 230, sentido Fátima-Jaguaré. A vítima foi identificada como Joyce Cristina Brandão Pinto, de aproximadamente 32 anos. De acordo com o boletim unificado da PM, a condutora da moto morreu no local e a carona sofreu algumas lesões, foi encaminhada ao hospital de Jaguaré por populares e não corre risco de morte. Segundo a PM, a vítima não tinha carteira de habilitação. Mudando agora de assunto, homem morre afogado no Rio São Mateus. O Corpo de Bombeiros registrou o afogamento de um homem no Rio Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus, nesse final de semana de temperaturas altas. A nossa reportagem apurou que a vítima teria ido para o rio de barco, mas não sabia nadar. Não se sabe ao certo qual foi a dinâmica do acidente, se o rapaz estava sozinho ou acompanhado. Porém, o que foi apurado é que o barco virou e a vítima, por não saber nadar, se afogou. Vamos agora falar de Capixabão 2023. O time do Nova Venécia chegou em sua 3ª vitória consecutiva e entra na briga para a primeira colocação no campeonato. O Leão do Norte venceu neste domingo o time da Desportiva Ferroviária, que briga para fugir do rebaixamento com o placar de 2-0 no Zenor Pedrosa e chega com chances de buscar a liderança na rodada final. O primeiro gol veio aos 46 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória chegou aos 28 minutos do segundo tempo. E pode marcar o segundo. Geisandro foi no fundo, cruzamento pro Dodô. Fim da partida, Nova Venécia 2, Desportiva Ferroviária 0. Com o resultado, o já classificado Nova Venécia chega aos 15 pontos ganhos e sobe para a 3ª colocação. Já a Desportiva Ferroviária, com mais uma derrota, segue com 8 pontos e ainda pode terminar a penúltima rodada na zona de rebaixamento. A primeira fase do Campeonato Capixaba 2023 termina neste sábado, onde acontece a 9ª e última rodada. Bom, boa sorte a todos os times. Volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelas informações. Já em Cachoeiro, uma mulher morreu e um homem acabou gravemente ferido em um acidente. As informações com ele, Samuel de Fraga. Olá, Samuel, bem-vindo. Oi, Cláudio, olha só, o acidente aconteceu na tarde de ontem, na Avenida Mauro Miranda Madureira, conhecida como Rodovia do Valão, uma das avenidas mais movimentadas aqui de Cachoeiro.
O acidente aconteceu na Avenida Mauro Miranda Madureira. Josiara Miranda Menezes, de 43 anos, estava na garupa da moto. O condutor, que não teve seu nome divulgado, tem 33 anos. Segundo populares, a moto seguia sentido Valão quando o condutor perdeu o controle da direção e acabou atingindo o meio-fio. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas. Josiara chegou sem vida à Santa Casa. O condutor está internado em estado crítico na UTI. E em Castelo, um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas durante o patrulhamento. O adolescente, que já estava sendo procurado pela polícia depois de ter sido visto em atitude suspeita em uma moto, estava dentro de um veículo juntamente com outro homem. Quando foram abordados pela polícia, o homem conseguiu fugir. Com o adolescente foi encontrado dinheiro e, com a ajuda do cão farejador Messi, foram realizadas buscas em uma vegetação onde os suspeitos estavam e foi encontrada uma mochila com mais de 50 pinos de cocaína, cerca de 49 gramas de crack, maconha, balança de precisão e material para embalo de drogas. A moto também foi apreendida e, segundo a polícia, o homem que fugiu foi identificado e tem 26 anos. No bairro Zumbi, um homem foi baleado. Quem tem as informações pra gente é a Pris Azeredo. Olá, Samuel. Esse caso aconteceu sábado à noite no bairro Zumbi, na rua José Antônio Santana. Segundo informações, a vítima é um homem de 32 anos de idade, levou um tiro nas costas e foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde passou por uma cirurgia. Segundo a polícia, o homem é usuário de drogas. O estado dele não foi informado e, lembrando você de casa, se tiver alguma informação, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Samuel, com você. Obrigado, Pris. Olha, começou hoje, gente, vai até o final de semana a coleta de lixo eletrônico aqui no centro de Cachoeiro de Itapemirim. Uma oportunidade de fazer o descarte correto desses materiais. A coleta acontece no centro de Cachoeiro, em uma tenda montada em frente ao Banco do Brasil. E funcionará essa semana de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. E no sábado, o último dia da campanha, às 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Essa coleta é muito importante, né? É uma ação que a gente não é a primeira vez que nós fazemos. Em 2 anos nós retiramos 17 toneladas aí desse lixo eletrônico que deveria talvez ir para um descarte inadequado. Então é uma ação pontual importante para todo o meio ambiente, né? Não só de Cachoeiro, mas regional também. O secretário destaca que essa é a primeira ação de coleta de lixo eletrônico do ano e explica quais os materiais recebidos durante a coleta. Pilhas, baterias, frigobar, o que você imaginar de eletrônico, computadores, no-breaks. No-break é uma coisa muito séria, porque tem baterias grandes que também acabam tendo defluentes. E as outras ações são focadas durante o ano, né? Focadas nos recicláveis, como vidro, né? Lâmpadas de vidro, óleo e também aquele geral que a gente já conhece, papel, metal, plástico, que a gente faz. São 4 ações durante o ano que a gente sempre faz para retirar esse material, mas acima de retirar esse material e reciclar, conscientizar as pessoas da importância da reciclagem. A coleta aqui no centro de Cachoeiro vai até o próximo sábado. Mas a coleta ela pode ser feita o ano inteiro em pontos de entregas espalhados nas ruas e em escolas municipais. Para você que quer destinar o seu lixo fora das épocas de campanha, é muito fácil. Nós temos cerca de 90 PEBs espalhados aí por todo o município, nas escolas municipais, em alguns pontos de entes privados, que você pode procurar com parceiros. Mas é importante também que as pessoas façam sua separação em casa, né? Comece a separar o lixo úmido do lixo do inerte, separar o que é reciclável, e isso facilita com que na hora de buscar a coleta de lixo comum, esses sejam realmente separados da destinação final e tenham uma adequação, né? Uma destinação mais adequada ainda e até reaproveitar. Quanto menos lixo no meio ambiente, melhor. Os materiais recolhidos serão encaminhados para empresas que atuam na área de reutilização e reaproveitamento. Todo esse lixo coletado, ele vai para alguma entidade parceira ou, né, para o nosso contrato também de destinação final. Todo esse lixo, depois que ele é descartado, né, ou reaproveitado, ele deve ter uma certificação. Nós recebemos uma certificação e garantimos que todo esse lixo vai para uma destinação correta. Bem, Cláudio, eu fico por aqui e volto com mais informações aqui do sul do estado. Até lá. Obrigado, Samuel, pelos destaques. Importante esse descarte aí ambientalmente correto. Obrigado, viu? Vamos ver agora como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.058 a saca. Arábica 7, R$ 958. O Conilon tipo 7 está valendo agora R$ 661 a saca. Um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre um acidente que acabou em morte no interior de Linhares no final de semana. Tem também o resumo do nosso esporte.
Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Vamos conferir agora um giro policial, os destaques do final de semana em nossa região. A manhã desta segunda-feira começou com um acidente. Uma mulher identificada como Elisângela da Silva, de 30 anos, perdeu o controle da motocicleta em que estava, trafegando na estrada que liga Jacupemba a Rio Quartel, e acabou caindo às margens da pista. Ela não resistiu e veio a óbito no local. Segundo algumas informações, ela estaria indo buscar o filho quando ocorreu o acidente. O corpo dela foi removido para o Serviço Médico Legal de Linhares. Um acidente deixou 3 mortos na noite da última sexta-feira, por volta das 7h30, no quilômetro 83 da BR-101, em São Mateus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que as vítimas estavam saiu da pista e capotou. As vítimas fatais são o pai, Jefferson Timboiba, a mãe, Raquel Timboiba, e uma filha de apenas 4 anos. O segundo filho do casal, de 9 anos, foi socorrido e encaminhado pelas equipes de resgate da Eco 101 ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ele passou por uma cirurgia no fêmur. Segundo algumas informações, as vítimas são moradoras de Linhares e estavam seguindo para a casa de parentes em Conceição da Barra. Após denúncias de que homens armados estariam em uma região de matinha em Bebedouro, policiais militares foram até o local e identificaram um rapaz com uma submetralhadora no pescoço. Quando viu os militares, ele disparou contra eles, iniciando uma troca de tiros. O rapaz acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito. No local onde ele estava foram encontradas 3 submetralhadoras e 5 carregadores, um revólver calibre 38, 6 munições calibre 38, 3 pinos de cocaína, 3 pedaços de maconha e R$10 em espécie. Ele ainda possuía uma extensa ficha criminal. Obrigado, Luana, pelos destaques. E para encerrar, Altemar Félix traz um resumo do nosso esporte. Pois é, ainda repercute muito mais o termo derrota do Flamengo para o Vasco do que vitória do Vasco sobre o Flamengo do Campeonato Carioca no último final de semana. E que golaço o do ala direita Puma Rodrigues do Vasco, hein? Que gol, olha, ele pega de primeira aí. Até eu já fiz um gol assim no futebol amador. Não tem imagem, né, para mostrar. Mas tem parecidos aí do Hakimi, do Marrocos, pelo PSG, Carlos Alberto Torres, da seleção de 70, entre outros, né? É aquela pegada assim, ó, seca, quase de 3 dedos, parte de fora do pé, no meio da bola, fazendo curva. Mas a derrota do Flamengo repercute porque é o 4º jogo decisão que o rubro-negro perde. Se vencesse ontem, seria campeão simbólico da Taça Guanabara, já que está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Gente, o futebol que se espera do Flamengo, ele apresentou na primeira metade do primeiro tempo do jogo contra o Vasco. Eu não entendi por que o Gabigol, sem o Pedro, saiu tanto da área, principalmente depois que Cebolinha entrou para fazer as jogadas em profundidade. Por falar em Cebolinha, ele está perdendo grande oportunidade de se firmar, mas ainda está tímido, né? Em nenhum momento repetiu o desempenho do Grêmio ou o desempenho do Bruno Henrique no Flamengo. Antes de se contundir, o Bruno Henrique jogava demais e agora está voltando, né? Já o Vasco não pode se iludir com esta vitória. O time é aguerrido, mas ainda tem muito que crescer como equipe, né? No meio ainda não tem aquele armador, nem o chamado homem de ligação. Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, já sabe, pode seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.